Oi, eu sou Daisy Costa e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o passo a passo da costura do casaco Chanel, que eu ensinei algumas aulas atrás a modelagem. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Não esquece que a sua interação é muito importante nessa aula, então comenta e dá like aqui abaixo nesse vídeo antes que você esqueça. Bom, e para fazer esse casaco a gente vai precisar de alguns materiais, que são eles. O tecido que você vai usar, aqui eu estou utilizando 2 metros de tweed, que é esse tecido aqui, com essa padronagem que chegou lá da Casa Boa Vista Tecido. Vou precisar também de cetim com elastano para forro. Lembrando que o ideal é que o cetim seja com elastano e não aquele comum. Você também pode usar filet. Vou usar também entretela termocolante. Aqui eu tenho um rolo, mas você pode comprar a metro. Botões de 25 milímetros ou 2,5 cm. Vou usar 4. E eu comprei esse pacotinho na Shopee. Vou usar também esse acabamento chamado Passa Ana Maria para fazer o acabamento no contorno da peça. E para fechar, ombreiras, porque essa peça tem a parte dos ombros bem estruturadas. Essas aqui eu ensinei a fazer aqui no canal e lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha aqui nos últimos shorts para você aprender a fazer a sua. Com a modelagem pronta e os materiais em mãos, vamos então para a etapa da costura. Bom, para iniciar aqui a costura, eu já forrei a minha mesa com tecido escuro para poder vocês conseguirem ver melhor e não ficar tão estourado aqui porque o tecido é branco. A parte do forro das costas, eu cortei a parte superior no tecido principal e no fio enviesado. Ele vai dar uma leve cedida, tá? Porque o forro ele tem que ser um pouco maior do que a parte externa, justamente para possibilitar o movimento, e eu vou explicar isso para vocês quando for a hora da prova. Se não der para cortar no fio enviesado, tudo bem. De qualquer forma, esse meio aqui eu fiz maior em 1,5 cm do que a peça principal, tá bom? E a gente vai fazer uma preguinha aqui depois para finalizar. Então, o primeiro passo vai ser, então, a parte de cima no tecido principal, a parte de baixo do forro, a parte de baixo das costas internas no cetim com elastano. Então eu vou fazer essa costura primeiro unindo a parte de cima com a parte de baixo, tá? Direito com direito, posicionar aqui direitinho. Primeiro eu costuro a parte de cima com a parte de baixo, pode ser só na reta, porque isso aqui não vai ficar visível. E depois que eu costurar isso aqui, tiver inteiro, eu coloco direito com direito e fecho o centro. Então isso eu vou fazer na reta. Na sequência eu já vou preparar os bolsinhos, tá? As tampinhas de bolso falso. Eu entretelei um dos lados apenas, então esse lado aqui está entretelado e o de baixo não. Então eu vou costurar todo o contorno, perceba que eu cortei a entretela 1 cm menor do que todo o contorno, para quando eu revirar isso aqui não ficar grosso. Então eu vou passar a costura em todo o contorno, vou fazer piques ao redor dessa costura curva, reviro a peça e vou rebater fazendo um pesponto para isso aí ficar bem assentadinho. Na sequência eu venho para a peça externa de trás. Costa externa, toda cortada no tweed. Vou fechar o centro costas na reta também. Só para finalizar aqui essa explicação de início, eu entretelei também na parte da frente os dois lados, que é o revel. Lembra que a gente fez o revel inteiriço, né? Então essa parte do revel eu fiz a entretela. E na manga também, na cabeça de manga, ó, só nessa parte superior aqui, ó, cerca de 6 centímetros da cabeça de manga, eu colei a entretela no avesso do tecido, tá bom? Então eu vou fazer essas costuras iniciais e volto aqui pra gente dar sequência na montagem. Eu vou começar aqui pelo meu bolsinho. Tô usando a agulha número 14 e linha comum. Acabei de diminuir um pouquinho o comprimento do meu ponto. Tava 3,5, deixei 3, justamente porque a trama desse tecido é mais aberta, então eu vou deixar minha costura mais apertadinha. Já vou fazer os piques nessa parte curva aqui da costura. Reviro, olha como desfia, gente. Então essa peça você tem que fazer com calma, sem pressa, tá bom? Com bastante paciência, para não correr o risco de ficar desmanchando costura, senão vai estragar o tecido. Então depois que eu revirei, eu vou pespontar com o pé de sapatilha. Então, ó, ele fica bem esticadinho, né? Diferente se a gente não pespontar. Vou reservar aqui e vou costurar aqui o forro das costas.
Já é bom segurar aqui no finalzinho, porque essa peça, né, o corte dela ajuda a ceder, para não chegar lá no final tá uma peça maior do que a outra. E assim, a margem de costura, ela tem que ser generosa, tá? 1 centímetro a 1,5 centímetros, você tem que cortar. Porque se você costurar muito na pontinha, essa peça vai ceder, tá bom? Para não correr o risco disso aqui abrir, dessa costura abrir, eu vou pespontar bem rente à borda de montagem do forro, porque aí eu vou reforçar essa costura. Do forro não, desculpa, da parte superior do forro, né? Tudo é forro. Então eu vou pespontar aqui pela parte de cima. Pronto. Aí o forro fica com uma costurinha aqui em cima. Agora eu vou juntar o centro costas. Pronto, o meu centro costas aqui tá com forro já completo. Agora eu vou costurar o centro costas externo. Vou abrir e fazer um pesponto no centro costas, para ficar bem firminha essa costura. Vai ficar esse pesponto aqui, ó, no centro costas, deixando essa peça aqui bem plana. Agora sim, ó, lembra que a parte da frente da peça já tem o revel? Então, quando a gente for finalizar a peça, eu vou dobrar esse revel pro avesso e a parte interna, ela vai ficar assim, não é? Com o revel aqui. Porém, essa parte aqui, ó, da frente que tá sem nada, foi o que eu cortei no forro do cetim. Então, eu vou completar isso aqui com o meu forro de cetim. Então, é só colocar direito com direito aqui, olha. Abre a peça toda, coloca direito com direito e costura. Eu vou costurar pela parte entretelada, que eu tenho mais estabilidade e a peça não vai esticar. Como essa peça ela é toda forrada, a gente não vai precisar ir para o overlock. A gente vai fazer essa peça toda aqui e você pode fazer ela toda na sua máquina doméstica. Eu vou abrir e pespontar pelo forro. Agora aqui na marcação do centro-frente, eu vou encaixar a lapela. Então eu coloco assim pra cima, na marcação que eu fiz os pontinhos, né? No molde eu passei pro tecido, costuro pra cima. Depois eu tombo aqui pra baixo, tombo assim pra baixo e faço o pesponto em cima, tá vendo? A 1 centímetro da margem. Essa marcação da caneta aqui é a caneta mágica que apaga com o ferro. Então vai ficar assim e vou pregar agora do outro lado da mesma forma. Bom, agora eu vou colocar direito com direito do ombro frente e costas aqui na parte externa, tá? Cuidado para não confundir com o ombro do forro da frente. Tá? Então, ó, o forro da frente, o ombro da frente tá com o cetim. Então, frente externa, vou costurar pelos ombros aqui na peça das costas. Vou garantir também um pesponto pela peça de trás, não, pela peça da frente, deixar a minha folga de costura para frente, vou costurar 1 centímetro da margem. Então aqui eu já vou encaixar a minha manga. Primeiro passo aqui é embeber. Então eu vou colocar o meu ponto da minha máquina no máximo. Ponto maior. Vou passar uma costura aqui, ó, travei aqui com um retrocesso. Passo uma costura aqui na borda.
tiro, passo outra bem pertinho. E aí eu vou puxar a linha de baixo, que geralmente é mais frouxa. Puxando, sendo que eu não vou deixar esse efeito de franzido, tá? A gente vai embeber. Embeber é enxugar essa medida, né, com um leve franzido, porém quando a gente costurar isso aqui na cava, não vai ter o franzido na peça. Tu pode ver que ela já armou, tá vendo? Ó, isso faz com que a peça ela fique com os ombros mais estruturados. E aí a gente consegue até encaixar a ombreira aqui com mais facilidade, porque tem esse vão aqui, né? Quando vai encaixar a ombreira, a manga ela tem que estar embebida, senão fica apertado, fica faltando espaço ali. Então eu vou encontrar aqui, ó, a posição. Peça da frente, na hora que eu cortei, eu dei um pique na cava da frente, então eu vou identificar aqui. Cava da frente com peça da frente, coloco direito com direito. E aí a gente vai alfinetar primeiro. Primeiro a gente ajusta essa medida, depois costura. Então essa entretela que eu coloquei aqui, na cabeça da manga, já vai me dar uma estrutura boa. Tem o embebido da manga e ainda vai entrar aqui a ombreira. Se você tem ombros estruturados, você quer disfarçar mais essa região, não gosta de peça estruturada no ombro, você pode eliminar as ombreiras, tá? E fazer uma manga com a cabeça de manga mais baixa, que não precisa embeber. Então ela vai ficar mais retinha, vai ficar aquela manga, um ombro bem sequinho, né? Mas eu gosto de ombro estruturado. Então aqui eu já vou ajustando. Muito cuidado para não desfiar. E aí eu passo a costura. Eu vou costurar dessa vez lá no overlock só para garantir essa costura aqui dela não escapar e abrir depois, né? Por conta da trama desse tecido. Então eu vou passar no overlock porque aí vai fechar bem aqui essa costura. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, alfinetar aqui a manga e passo a costura lá e volto. Agora que eu fechei aqui, ó, a costura da minha manga, eu vou fechar toda a lateral da peça, desde o punho da manga, indo até o final da lateral. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Bom, temos aqui então a peça quase finalizada, né? Então a peça ainda está aberta e aí eu preciso unir essas laterais aqui, que é a lateral do revel, com o forro das costas. E esse forro das costas eu já coloquei a minha etiqueta. Fechar essas laterais aqui. Vou colocar direito com direito, fecho uma lateral, coloco direito com direito, fecho a outra lateral, porém vou deixar uma abertura para revirar, que a gente vai embutir tudo. Então eu vou fechar só um pedaço de cima e um pedaço de baixo. A peça ainda está aberta inteira. Costurei então a parte de trás nas laterais e deixei uma abertura aqui. Quando eu acertar esse revel aqui, ó, que é só colocar, virar para dentro e alinhar os ombros. Então, ó, eu venho até aqui, ó, o meu ombro completo da frente. E aqui é o meu centro-frente, ó. Já vou colocar vários alfinetes aqui para fixar essa posição. Eu vou bater a ferro. Eu confesso que gosto de ser mais dinâmica nas produções, mas tem peça que realmente a gente precisa fazer com cuidado. Aqui o outro lado a mesma coisa. Ó. É só alinhar os ombros do revel com a peça externa. O meu centro-frente aqui já está marcado. Então já chamei aqui na posição, eu tenho que costurar direito com direito do ombro do revel. Do ombro do revel frente e costas. Então eu coloco direito com direito e vou costurar esses dois aqui. Mesma coisa do lado de cá. Direito com direito. Vou costurar o ombro
E essa costura vai ficar embutida, né? E eu já vou aproveitar e vou fechar a manga do forro. Aqui eu não vou embeber, porque quando eu cortei, eu fiz a cabeça mais baixa. Então, minha cabeça da manga é mais alta para embeber, eu cortei ela mais baixinha, tá? Para não ter folga, e aí eu fecho ela aqui. Ela também tem 2 centímetros a menos no comprimento. Então, eu fecho as mangas para a gente conseguir fazer a colocação na cava do forro. Então, a gente vai fazer essa costura do ombro aqui e vai costurar a manga aqui. Aproveitar que a peça ainda está aberta. A gente vai encaixar aqui no forro, tá? Na cava do forro. Temos aqui, é isso. As mangas colocadas no forro e os ombros costurados. Ombro do revel, costas com revel frente. Agora eu vou embutir a manga. Tá aqui a manga para fora ainda do forro, né? E a manga externa. Então eu vou pegar a manga do forro, vou introduzir aqui, ó. Primeiro eu vou virar ela aqui para dentro. E eu vou enfiar dentro da manga externa. Cuidado para não torcer. Eu vou alinhar a costura aqui, ó. Costura com costura. Então, já está introduzida aqui a manga. Ok? Outro lado. Deixa alinhado aqui as costuras. E também tá no lugar já. Agora, para embutir aqui a manga, a gente vai fazer assim, ó. Vou virar 1 centímetro do forro, viro 1 centímetro da parte externa. Ok? Vou introduzir a minha mão aqui, ó, por dentro, entre o forro, e vou pegar essas 2 pontinhas aqui. Então, eu tô entre a camada do forro e da peça externa. Então, ó, eu seguro essa ponta, essa virada aqui do forro, seguro a virada da peça externa e volto aqui para fora. Então, elas estão aqui na posição. Eu vou fechar aqui esse contorno. Bora alfinetar. Vou fechar isso aqui tudo. E aqui a mesma coisa do outro lado. Vou introduzir. Já seguro aqui virado. E vamos para a máquina fazer essa volta. Ó, costurei. A boquinha aqui da manga aqui tá toda fechada. Agora a gente vai colocar na posição. Eu vou acessar pela manga externa. Vou buscar ela aqui. E aí eu coloco de novo o forro pra dentro. Tá vendo aqui, ó? Entrou de novo. E aí, olha como é que fica o acabamento aqui do punho da manga, ó. Tcharam! Olha isso! Tudo embutido. Tudo embutido. Então, depois que a gente faz isso, basta acessar a manga pela parte externa, buscar o forro aqui. Então, segura aqui onde foi costurado e puxa. Pronto. Os 2 punhos embutidos, depois a gente corta essas pontinhas de linha. Agora a gente vai embutir todo o contorno. Por último, a gente fecha essa abertura aqui. Então agora eu vou fechar a parte superior. Tá bom? Essa parte de cima aqui. Então, enquanto a parte de baixo ainda tá aberta, é só virar. Eu vou tirar esse alfinete que eu botei aqui no início. Então, ó, eu puxo aqui tudo pra dentro. Alinho as costuras do centro costas, para não sair da posição. Alinho ombros e fecho toda essa parte superior aqui. Olha, o que é importante lembrar aqui? Lembra que eu falei que no forro, essa parte superior aqui das costas eu cortei um pouco maior? Cortei 1,5 cm maior para cada lado. Então, você precisa alinhar o ombro certinho,
porque aí vai sobrar aqui no centro do forro, e aí você bate uma prega, pode ser uma prega macho ou uma prega fêmea, tá? Geralmente o forro, né, de blazer, de peças forradas, tem que ser um pouco maior para poder a gente conseguir fazer o movimento das costas e não ficar travando, tá bom? Então, fechei a parte de cima, reviro a peça. Então aqui a gente já tem o decote fechadinho, ó, já tá começando a dar pra visualizar direitinho o modelo, ó. Todo forrado. Agora só falta a gente fechar a parte de baixo e colocar as aplicações decorativas, abrir casinhas e fazer a aplicação dos botões. Então, para fechar a parte de baixo, eu vou dar um pique aqui para me dizer quem é o final aqui desse encontro, né? Pra gente não deixar essa frente torcida. Então, eu vou revirar tudo, costuro, e aí na hora de virar tudo, né, toda a peça, eu vou acessar por aqui. Então, agora eu só vou alinhar todas as costuras laterais, centro-costas e fechar toda essa base. Fechei toda a base do casaco. Agora é hora de revirar. Então, tá aqui a abertura, que eu vou fechar com pontinhos invisíveis à mão. E agora vocês vão ver a colocação do passa na Maria, dos botões e da finalização. Esse é o resultado da peça até o momento, né? Então, tem aqui a frente, a parte interna toda forrada. Essa lateral ainda vou fechar agora com pontinhos à mão. Então, ó, toda a estrutura forradinha. E o que me falta agora é finalizar as ombreiras. Eu só posso fechar essa lateral quando eu fixar as ombreiras. Elas estão posicionadas aqui, presas com alfinetes. Então, eu fiz a prova, vi como é que tá o visual, né? Tudo direitinho. Então, agora, acessando pela abertura do forro, eu alfinetei a minha ombreira na peça externa, com a parte reta virada para manga. Eu deixei passar mais ou menos aqui um dedinho aqui, olha, da ombreira para manga, para trazer estrutura não só no ombro, mas na manga também, dar essa levantadinha. Então, eu vou costurar a mão, a ombreira aqui, com pontinhos invisíveis na linha do ombro. Então, eu vou ir e voltar no mesmo ponto aqui, para poder fixar essa ombreira aqui. Então, como eu tenho uma peça com forro e eu tô colocando essa ombreira entre as duas camadas da peça, ela não tá forrada. Eu deixei ela no material mesmo da manta R1. Então, eu vou costurar a mão dos dois lados. Aí sim, eu vou fechar essa abertura e vou fazer a finalização da peça, abrindo as casinhas de botão na máquina doméstica, colocando o botão do outro lado, e eu vou finalizar colocando passa na Maria em todo o contorno, que é opcional, tá? Eu vou colocar aí na tela para você ver algumas opções de acabamento para esse tipo de modelo. Então, a gente pode, inclusive, fazer trança com tirinhas do próprio tecido, fazer franjas com tecido tweed, que é muito fácil de fazer, né? Já que ele desfia com bastante facilidade. Então, a gente pode costurar no contorno e pode fazer com passa na Maria, tá? Paetezinhos, depende muito do estilo que você quer trazer aí para sua peça. Se você quiser uma peça mais glamurosa, de repente um paetê dourado, cai bem. Mas eu quero algo mais assim clássico mesmo. Eu tenho um pouco de preocupação se vai dar certo com passa na Maria. Tô com medo de empobrecer a peça, sabe? Porque esse aviamento ele é muito de peça infantil, né, de artesanato, de coisas mais simples. Então, assim, eu vou testar, tá? No resultado final, vocês vão ver se eu decidi deixar ou não esse detalhe na peça. Talvez eu desista. Então, ó, já fixei de um lado. E aí, eu vou fazer todos esses detalhes finais que eu acabei de falar. E vocês vão acompanhar comigo aí. Não esquece de interagir no vídeo, né? Porque o seu comentário, o seu like, a sua interação é importante para o crescimento do canal. E aí me conta o que você achou desse modelo super trabalhado que eu trouxe para vocês aqui. Lembrando que lá no meu Instagram vocês encontram conteúdos que não vêm aqui para o canal, então mini tutoriais, rotina, bastidores, né? Tudo que vocês não veem por aqui vocês podem ver lá no meu Instagram. When I'm done with
We're singing like Whitney Houston. I run to you. I'm your baby tonight. I wanna dance with somebody. How will you know that somebody's you? Got you singing like Whitney, singing like Whitney. Come back here, baby. Tell me your name. I'm going crazy, crazy insane. Sing to me like the great icon.